Pensar o desenvolvimento econômico no século XXI significa pensar uma conexão entre indivíduo, Estado, economia, pessoas, processos sociais. A economia não pode ser vista, ou o desenvolvimento, como uma questão abstrata, como uma mudança da estrutura produtiva, ou como crescimento econômico, ou como aumento da riqueza. O desenvolvimento econômico tem que incorporar o social, como bem já alertou o Celso Furtado, um dos pais do desenvolvimento no Brasil. Mas o que é que significa incorporar o social? O que é que significa incorporar as pessoas no desenvolvimento? É trazer as pessoas para a discussão do desenvolvimento. Não no sentido de mais crescimento, menos crescimento. É qual tipo de sociedade queremos construir. E claro, trazendo uma maior participação ou tentando construir formas de participação para pensar o desenvolvimento, para pensar a política econômica, mas não só, para pensar sociabilidades diferentes. Nesse sentido, tem novas tarefas para pensar o desenvolvimento no século XXI. Por quê? Porque o desenvolvimento no século XX sempre foi marcado pela ideia de quê? De mudança estrutural. Essa mudança estrutural, mais indústria, isso por si só tenderia a incorporar os indivíduos, os trabalhadores, aos benefícios dessa transformação. É quase que se tornou como um efeito da mudança estrutural e econômica do crescimento, ia gerar mais bem-estar e riqueza para todos. Mas, boa parte dos exemplos históricos nos mostrou que tem que ser muito mais do que isso. Primeiro, você tem a questão tecnológica e produtiva que mudou de forma impressionante no século XXI. Hoje não significa ter mais indústria, que é mais montagem, não necessariamente isso vai agregar valor e riqueza. Por quê? Porque você tem uma reestruturação produtiva muito grande. Você tem que ter indústria, mas você tem que ter desenvolvimento tecnológico. Mas esse desenvolvimento tecnológico tem que transbordar para a população. O que é que isso significa? Ou seja, os ganhos de produtividade, os ganhos de riqueza, tem que ser incorporado ao salário, tem que ser incorporado à renda e tem que ser incorporado aos processos. E é um pouco mais do que isso, porque pensar o desenvolvimento e pensar o Estado nesse período era pensar planejamento, que é fundamental, mas sem incorporar a participação da população. E essa população deseja participar, ela precisa participar, inclusive para legitimar um projeto de desenvolvimento. Ou seja, você tem que pensar as novas formas de estrutura produtiva, você tem que incorporar a sociedade civil nesse projeto e você tem que incorporar no desenvolvimento a questão social como elemento fundamental. Sem isso, o desenvolvimento ou o desenvolvimentismo vai encontrar grandes desafios, porque ele tem que pensar em mudança produtiva, tem que gerar riqueza, mas essa riqueza tem que chegar na população. Ou seja, você tem que transformar a vida das pessoas e, no caso específico, transformar a vida das pessoas e que viverem em condições ruins ou não forem incorporados ao mundo do trabalho ou que têm salário muito baixo, e é fundamental incorporar essas pessoas, quer seja na renda, mas também na participação, para pensar formas de planejamento participativo, uma maior conexão do Estado com parte dessa população, para realmente o desenvolvimento no século XXI se consolide, mudando estruturalmente, pensando a nação, mas transformando a vida das pessoas, da população, buscando a redução das desigualdades e transformando as pessoas. Só assim, o projeto do desenvolvimento, desenvolvimentismo, vai ser incorporado como um projeto de nação, como um projeto da população, como um projeto de transformação. Primeiro, nós vivemos um momento de crise profunda do capitalismo brasileiro, uma crise que não temos claro como seguir, para onde vamos, e mais ainda, com dificuldades para pensar o projeto de desenvolvimento nacional. E esse é um elemento importante, porque nós já vivemos ao longo da nossa história, no século passado, ensaios de desenvolvimento, um período longo desenvolvimentista, mas não conseguimos, em certa medida, mudar em termos estruturais a economia, mas não incorporamos os de baixo, não incorporamos os trabalhadores a um projeto nacional. Né? E como vai ser possível pensar o futuro desse processo? Né? A questão toda é que quase sempre os economistas olham a questão do desenvolvimento pela ótica da riqueza, ou seja, crescimento, PIB per capita e uma atuação do Estado. Mas que Estado é esse? Que Estado é esse que se projeta para o economista? E aqui é fundamental, tem que ampliar essa dimensão só da riqueza. É preciso incorporar a discussão do poder. Né? E o poder representa
esse Estado. E como essa sociedade, esses empresários, esses trabalhadores, essa nação, se relacionam e projetam seus interesses no Estado, e como o Estado pode, em menor ou maior grau, coordenar políticas em prol desse projeto nacional. A questão que está posta hoje, mas que também é parte do período histórico brasileiro, é por que, em vários momentos históricos, o nosso Estado ou o nosso projeto nacional abortou? Né? Para mim, essa é a questão-chave. E isso só pode ser explicado pela questão do poder e, mais do que isso, pela questão de como as nossas elites ou setores dominantes ou oligarquias empresários foram dando uma amálgama para pensar o projeto nacional, para pensar o país. Eu vou tentar discorrer e tentar explicitar como essa elite, ou como essas frações de classe, ou como esses empresários, esses capitalistas, sempre tiveram muita dificuldade de incorporar um projeto nacional que incorporasse os de baixo e a nação. E isso se refletiu, inclusive, na questão do Estado. Em vários momentos em que o Estado tentou direcionar ou ampliar a questão do setor industrial, alavancando ou estimulando um projeto nacional, que em certa medida foi incorporado por parte das elites, até o ponto em que você teve maiores tensões econômicas, políticas, e que os de baixo passaram a ser, em certa medida, incorporados parcialmente, você teve muita tensão. Isso é 64, isso é 30 e isso é hoje. A questão toda é que me parece que boa parte dos teóricos ou pensadores ou analistas sobre a questão do desenvolvimento deixou de lado a discussão do Estado, porque incorporou, em certa medida, uma lógica de um Estado weberiano, um Estado desenvolvimentista em que basta burocracia, uma maior relação com o setor privado, e não percebeu que tem que pensar em cada contexto histórico. Ah, Eduardo, mas isso deu certo na Ásia, isso deu certo no Japão, isso deu certo na Coreia? Deu. Mas por que em parte deu certo? E por que o Estado ganhou essa força? Porque você teve, no caso japonês, uma reforma agrária enorme no pós-guerra, que reduziu fortemente o poder dessas elites, e o Estado ganhou uma força que foi capaz de direcionar e conduzir esse processo. E esse não é o nosso caso histórico. A nossa transformação, a nossa industrialização nasce de um pacto que o Vargas percebeu claramente que ele não conseguiria avançar se ele não negociasse com as oligarquias agrárias. A CLT, a mudança institucional foi para a cidade. O campo, a lógica do poder continua onde? Igual no campo. Ou seja, você teve um pacto entre essas elites, inclusive um pacto instável. O que claramente... 64 é esse pacto estável, essa dificuldade dessas elites construir um projeto nacional. O que significa dizer que pensar o Estado e pensar o projeto é pensar um Estado que precisa ser reforçado diante dessas elites. Dificilmente essas elites nacionais, e aí como o Chico de Oliveira deixa muito claro, que tem uma lógica do jeitão, tem uma lógica de se apropriar do Estado, e mais do que isso, e que tem uma lógica de não considerar os de baixo como seres humanos. Esse é o nosso ranço da escravidão, esse é o nosso DNA que precisa ser trabalhado, transformado, porque essa elite, na hora que os de baixo começam a ascender no projeto desenvolvimentista, e se afeta o seu lucro, se afeta o seu status social, ela vem de uma truculência, ela vem de uma forma impressionante e aborta qualquer tipo de projeto de nação, de um projeto de corporação dos de baixo. Ou seja, é difícil dizer isso, mas as nossas elites, a despeito do seu iluminismo, do seu suposto iluminismo, a despeito de sempre pensar na França ou nos Estados Unidos, eles não viveram ou não se transformaram numa elite iluminista no sentido de incorporar os de baixo. Ou seja, eles nem admitem a possibilidade de que um trabalhador manual possa ter voz. É nossa herança da escravidão. Isso é muito impressionante. E ao mesmo tempo essa elite, em qualquer momento, em qualquer ameaça, que foi o caso recente de uma piora distributiva, de uma ascensão social, ou seja, no conflito distributivo, ela vem de uma truculência e de uma forma impressionante. Mas ao mesmo tempo, como ela não tem essa unidade, ela se desarticula. Essa 64 vem um agente externo para resolver isso, que são os militares, e que é um golpe militar empresarial.
E no momento atual você tem o que? Essa desarticulação completa. Ou seja, essa mesma elite que hoje vive uma crise, que ela não se integra, é fruto dessa dificuldade de você ter criado um processo. E mais do que isso, empurra também essa elite, né? Transborda para a classe média essa visão, e mais do que isso, força os de baixo para sobreviverem à lógica do jeitinho. O jeitinho é a possibilidade, a tentativa da sobrevivência num mundo partido que é o Brasil, historicamente. E na hora que você tem minimamente uma ascensão, isso causa uma ascensão social. No contexto de desaceleração econômica, essa elite não admite perder seu posto. Logo, pensar o projeto de desenvolvimento significa pensar poder, significa repensar dentro da discussão do Estado desenvolvimentista. Ela não é difícil, ela é muito difícil ser implementado nos moldes do Estado desenvolvimentista na sociedade brasileira, né? Ou seja, dificilmente você vai ter como negociar o tempo inteiro, ou seja, e aqui é necessário, para quem pensa o projeto de desenvolvimento, que significa inclusão da sociedade, como mobilizar parte dessa população para pensar esse projeto junto, para pressionar essa elite que ela não vai negociar, ela não vai ceder, para que possamos construir, sim, um projeto nacional e que o Estado tem um papel central, mas não achando que vai ser o Estado weberiano que vai puxar pela mão essa elite para fazer um projeto desenvolvimentista, que essa elite, inclusive, está cada vez mais desembarcando, se tornando cada vez mais rentista. Ou seja, os nossos desafios são enormes. Pensar o desenvolvimento no século XXI é pensar riqueza, poder, os de baixo, e como tentar construir uma nação, né, que realmente tem um projeto de desenvolvimento que implique incorporar verdadeiramente os de baixo dessa sociedade, que isso praticamente não aconteceu em termos históricos.